Bom, na verdade, quando nós montamos o plano, a estratégia para o jogo do Bragantino, eu levo sempre em consideração vários aspectos, né? E um deles é a questão física, desgaste. E o Departamento de Fisiologia me sinalizou muito claramente que eu precisava para o jogo do Bragantino, que era um jogo que a gente teria um tempo menor para recuperar os atletas, de um jogo muito difícil contra o Curitiba, onde a gente teve que buscar o jogo todo até o final, sempre atrás do resultado. Então, por coerência, por uma questão, inclusive levando muito em consideração o aspecto físico, nós tomamos as decisões. Claro que eu falava já na coletiva e até na entrevista de antes do jogo, que a utilização dos dois jogadores que entravam pelo lado tinha uma questão tática envolvida, que era o jogo do Bragantino pelas laterais, né? Com Aderlan, com Edmar, com Rafael Carioca quando vem, e também um pouco do aspecto físico, que era colocar gasolina, já que eu estava com o Felipe e com o Lucas Braga com alto grau de fadiga. Para esse jogo eu tenho os dois numa melhor condição. Então a gente teve um pouco mais de tempo de recuperação, foram 4 dias, né, de um jogo para o outro, que normalmente tem sido 3. Isso faz com que a gente ganhe um leque maior na escolha, né, dos atletas. E claro que vamos continuar a levar em consideração também a análise do adversário, mas é provável que a gente utilize mais uma base daquela equipe que a gente vinha utilizando nos jogos anteriores. Sim, todas as possibilidades são possíveis, porque o time fez um bom jogo. Os jogadores que jogaram fora de posição, entre aspas, né, porque o Totti já jogou muito tempo nessa posição, inclusive foi contratado nessa posição. E o Alex Juan, comigo, por enquanto, só jogou nessa posição. E jogou, se eu não me engano, 5 minutos lá em Pelotas, porque o Danilo saiu fadigado e ele teve que jogar de lateral, mas a maioria dos jogos eu o coloquei na segunda linha. Então, pode sim, tem possibilidade sim desses jogadores iniciarem o jogo. É um jogo de confronto direto, né? Nós estamos apenas a 3 pontos do CRB. É um jogo de confronto direto. O jogo de 6 pontos, né? Onde a gente pode igualar na pontuação o CRB nesse jogo. Então, é um jogo muito importante para nós. Da mesma forma que eu conheço os jogadores também me conhecem a minha forma de trabalhar. Então, não vejo nenhuma vantagem em conhecê-los, né? Até porque eles estão sob um novo comando, Marcelo Cabo, que fez algumas alterações. Não mexeu muito, já estudei um pouquinho eles aí, no modelo de jogo, no padrão de jogo, mas a expectativa e a motivação é grande, porque é um jogo importante para nós na tabela. Nós podemos subir algumas posições e encostar num adversário que está hoje em 6º lugar, e a gente pode igualar em pontuação esse adversário. Então, acho que essa seria a maior alavanca de motivação para esse jogo contra o CRB. Aí diríamos que eu tenho uma participação efetiva nessa construção, porque é o melhor visitante e, como melhor visitante, nós ajudamos a construir essa história, essa estatística. Então, é um time que joga muito forte em contra-ataque, em transição, tem uma característica de jogadores ali na frente que criam essa possibilidade. O Willy, o Alisson, o Iago, o Léo Ceará, todos são jogadores de característica de transitar. Tem uma marcação muito forte por dentro com os 2 volantes, bom apoio pelas laterais, uma defesa consistente. Então, é um time que, jogando fora de casa, sempre cresce muito pela sua característica. E aí nós vamos ter que fazer um jogo onde a gente vai precisar atacar o adversário, porque nós precisamos buscar o resultado, mas defender de forma organizada. Seria o jogo que eu falo sempre para os meus atletas: atacar marcando, atacar concentrado nas transições, porque o adversário tem um jogo de transição muito forte. Bom, nós estamos analisando alguns aspectos para a utilização dos atletas. Diríamos que clinicamente eles já estão no campo com o grupo, ou seja, já estão recuperados e liberados clinicamente, mas eles estão no processo de transição física. Jonas ficou um tempo maior do que o Vitor, ou seja, precisa de um tempo maior.
nessa transição para poder melhorar o seu condicionamento. E o Vitor é uma questão de treinar um pouco mais junto com o grupo para poder ganhar mais confiança, entrar mais pronto para jogar. A gente está analisando e hoje, depois do treino, a gente deve definir pela utilização ou não desses 2 jogadores para o jogo de amanhã.